Shalom, shalom, meus amigos, que a paz da terra esteja com todos. Chegou o período da Pessa, né? Tanto para nós israelitas samaritanos, como para nossos irmãos yahudins, né? Que nós sabemos que está acontecendo essas catástrofes, essas guerras, envolvendo aí o Hamas, o Irã, e também envolvendo alguns países também, né? Nas regiões de Israel, e acabou mexendo com o mundo. Mas criamos nós que isso é consequência de atos terroristas dessas pessoas que não aceitam, né, como Israel é e como o Eterno assim permitiu. Então hoje nós iremos falar sobre: será que no Taná foi previsto o Nazareno? Será que existe alguma coisa no Taná que prove a existência do Nazareno? Já que muitos querem usar o Taná, né, que as pessoas chamam de Velho Testamento, né? Eu te convido a estar conosco agora para a gente falar sobre esse assunto, né? Vou colocar meu óculos aqui, porque afinal de contas, quem tem meu de vista não vive sem isso. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad. Agradecim, Etzachav, Etzabechaim. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de todo o seu, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que eu te ordeno no seu coração. Ensinar seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te, que serão como sinal na sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como usar nas portas e no brado dos portões de sua casa. Então vamos lá. Olha só, eu tenho em minhas mãos aqui alguns capítulos, né, e algumas coisas para a gente estudar também. E muitas pessoas me perguntam, afinal, quem de fato era o Nazareno? Né? Para responder essa pergunta, eu quero aqui analisar com vocês duas passagens interessantes no Taná, na Bíblia Hebraica. Uma delas, muito conhecida no livro de Devarim, e outra já não tão conhecida no suposto profeta Zacarias, né? Ou seja, Zacarias. Vamos começar com o texto de Devarim, em capítulo 13, versos 2 a 6. A Torá que nos adverte sobre a vinda de um suposto profeta. O texto ele segue o seguinte: Devarim 13, do 2 ao 6. Olha só, quando se levantar no meio de ti um profeta, um sonhador, né, e te der um sinal ou um milagre, e vier o sinal e o milagre de que te falou e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sim, vamos. Não obedecereis às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Elohim vos está experimentando para saber, presta atenção, para saber se amas o Eterno vosso Elohim com todo o seu coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Elohim andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A ele servireis e nele vos unirei. Verso 6. E se esse profeta ou esse sonhador será morto, porque falou perversão em nome do Eterno, que vos tirou da terra do Egito, que vos redimiu da casa dos escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o Eterno vosso Elohim, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Pronto. No texto aqui acima, que a gente vê que o Eterno, ele pretende testar nosso amor e fidelidade, enviando quem? Falsos profetas no nosso meio. Quantos falsos profetas nos já passou de lá para cá? Hein? Deixa eu saber. Por que ele permitiu que isso acontecesse? Para saber se você está firme na Torá ou vai acreditar no primeiro que você vê. Ou você acha que o Nazareno foi o primeiro da história? Não. Alguém, vou dizer, alguém que apareceria apresentando sinais e milagres, tentaria dessa forma comprar a nossa fidelidade e validar a sua mensagem. Com esse texto aqui, o Eterno, ele nos mostra que a gente saberia se nosso relacionamento com ele é fundamentado no amor ou no interesse. No amor a ele ou no interesse de alguma coisa. Né? Será que em momentos de grande dificuldade deixaremos de guardar os mandamentos da Torá em troca de uma rápida e fácil solução? Tipo, amar a Deus sobre todas as coisas? Ou simplesmente quem vem a mim jamais, né, deixarei de fora? Você sabe de quem eu estou falando nesses textos, né? Então é o seguinte: a verdadeira intenção desse profeta está clara. É desviar o povo israelita da Torá e levá-los atrás de uma nova mensagem. Foi o que Nazareno fez.
Ou seja, foi o que o cristianismo fez, e as religiões assim, que são baseadas nisso, desviou você do verdadeiro caminho da Torá, do Eterno Todo-Poderoso, para lhe colocar no caminho de várias divindades não existentes. Entendendo? A verdadeira intenção desse profeta, que levou muitas pessoas a crer no que eles estão acreditando hoje, foi isso aí, ser enganado. Com esse teste que o Eterno nos mostra, para a gente perceber que as palavras dele foram fundamentadas nisso aí. Entendeu? Para saber se em grande dificuldade você vai amar o Eterno ou vai se largar e quer acreditar no meio que você vê. Por quê? Porque a verdadeira intenção dessa profecia aqui, dita aqui também em Mateus, o capítulo 11, verso 2 ao 15, essa história está escrita aqui no livro de Mateus. Por quê? Um dos mais importantes personagens do Novo Testamento se chama João Batista, né? O suposto profeta. Uma pessoa carismática, que atraiu seguidores e ficou conhecido por chamar as pessoas para se arrependerem de seus pecados e retornarem para Nazareno no tal de batismo aí. Então, o Nazareno declara que João Batista, Elias, Eliarro Hanavi, ou seja, Elias, o profeta do Taná. Só que, de acordo com o que conta a história aqui, o esperado, o profeta, que de acordo com Malaque, ou seja, Malaquias 3:23, vem anunciar a chegada de acordo com o Taná, né? Eu estou falando do Taná, lembre-se que eu estou falando da Torá, não, estou falando da Taná, depois eu falo um pouco da Torá. Mas, do lado judaico, os judeus estão esperando um Mashiach vir na casa de Davi, né? Casa de Davi. E no texto de capítulo 3, verso 23, ele vem anunciar a chegada do Mashiach. Por circunstância descrita no livro de João Batista, foi preso e do cárcere ele ouve falar do Nazareno. Ele então envia seus discípulos para quê? Para perguntar para ele: és tu, tem um texto aqui, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E Nazareno respondeu, disse: ide anunciar a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciado o Evangelho. Antes de mais nada, se João Batista é Elias Hanavi, ele não precisa perguntar se o Nazareno é Messias, já deveria ter sabendo, já que decidiu um profeta. Disso vamos falar, mais tarde a gente fala sobre essa questão de validade. Se bem que alguns vídeos já tenho comentado sobre a questão da invalidez da suposta profecia de João Batista, né, o Nazareno. Vamos ao que importa. Qual é a resposta que ele envia a João Batista? Milagres estão sendo realizados e o Evangelho, ou seja, sua mensagem, foi anunciada. Vamos aqui analisar aqui que mensagem é essa que ele estava anunciando. Eu tenho uns textos aqui, sabe como é que é, né? Olha só, em uma discussão com os judeus, de acordo com o livro de Marcos 7,15, em uma discussão com os judeus, ele afirma em Marcos 7,15, não há nada, olha só, não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E conclui no verso 19, ele diz, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Esse evangelho aqui, ele contraria os ensinamentos da Torá, que mostra que comer alimentos proibidos são uma abominação para a nossa alma. Esses versos, ele tem sido usado como base para os seguidores do Nazareno defenderem o fato de que não precisam mais guardar as leis de Kashrut, as leis de saúde. Não. Além disso, o Nazareno ele declara ser o único caminho para um relacionamento com o suposto Deus, sendo o pai dele. Em João 14,6 ele disse, e disse o Nazareno, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda acrescenta, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alegando dessa maneira aqui, que o único caminho para servir o Todo-Poderoso tinha que passar através dele. E não do cumprimento dos mandamentos divinos. Olha só, ele está tentando tirar aqui a validade do que o Eterno diz para o que ele está dizendo, o que ele acrescentou. Que ninguém, por exemplo, nós israelitas não podemos fazer nossas preces, temos que passar primeiro por ele para depois chegar ao Pai. E você já viu alguns vídeos que eu já tinha falado sobre isso, que não tem nada a ver, nós vamos diretamente ao Todo-Poderoso, foi sempre assim no começo, vai ser sempre assim até o fim.
Outro acontecimento que se deu quando durante uma tempestade em alto mar, seus discípulos estavam em um barco, você lembra disso, né? Mateus 13:33, que os discípulos estavam em um barco e viram o Nazareno andando sobre as águas. Quando ele entra no barco, a tempestade para e veja como os discípulos reagiram. Olha o que ele diz o seguinte, ó. Então aproximaram-se os que estavam no barco, né? E o adoraram. E o adoraram, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de um Deus. Os discípulos aqui acharam que por causa de milagres e sinais, o Nazareno deveria ser adorado e o mesmo permite que o façam. Aqui em João 8,12, em outro momento, quando discursando para as pessoas à sua volta, ele diz o seguinte, ó, João 8,12. Falou-lhe, pois, o Nazareno outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas será que o Eterno concorda com isso? É lógico que não. Por quê? Porque não de acordo com o livro sagrado. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, está escrito o seguinte, ó. Kner mitzvah vetorah, ó. Porque o mandamento é uma lâmpada e a Torá é a luz. Então, quem é a luz aqui? A Torá. Não é o Nazareno. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Não, é um baita de uma mentira. Quem é a luz do mundo aqui é o livro sagrado. Olha só, aqui na primeira passagem que lemos na Torá, deixa bem claro. Após o eterno vosso Elohim andareis, e a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A ele, né? A ele servireis, e nele vos unirei. Ao eterno somente devemos seguir e adorar e servir. Isso é nossa vida, e a Torá é o seu caminho prescrito, e não o que o Nazareno diz. Esses são alguns entre muitos outros ensinamentos do Nazareno que nos levam a crer que ele era, né, o sonhador anunciado na Torá. Sua capacidade de realizar milagre foi dada, no verso 3, para testar nossa fidelidade ao Eterno. Prova maior é o fato de que, como resultado de seus ensinamentos, hoje observamos uma comunidade que segue um Deus um triuno, um Deus trindade, que o quê? Que não conhece, que não conhecemos, e que certamente não é o Deus de Israel. Além disso, devemos nos perguntar, onde foram parar os judeus que seguiam Nazareno durante todos esses anos? Como é que ficou? Cadê os caras? Mas não é só isso. Não é só isso, não. O Tanakh, ele ainda continua e nos leva a um evento futuro onde o Nazareno, né, aparecerá novamente. Isso é o que muitos dizem. Ele diz que vai voltar. Mas veja o contexto seguinte, ó. O profeta Zacarias traz uma profecia que tem deixado muitos cristãos de cabelo em pé aqui, que eu tenho minha mão aqui, olha só interessante. E causando alterações nas traduções como forma de desviar o contexto. O profeta anuncia aqui que no fim dos tempos, quando o Mashiach vier, os falsos profetas serão colocados em julgamento. Nessa hora, muitos deles tentarão se desviar e negar as acusações. O mais interessante é que o profeta destaca um deles. Olha só, é em Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 13, do 4 ao 6. Ele diz, ó, e acontecerá aquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, a qual profetizaram. E não mais se vestirão de manto de pele, para enganarem, mas ele dirá, não sou profeta, eu sou lavrador da terra. Porque certo homem ensinou-me a guardar o gado, desde a minha mocidade. E alguém perguntará, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Esse texto aqui, olha só, é uma conversa com o missionário. Ele abre a sua Bíblia, ele mostra, uma conversa com o missionário, ele abre essa passagem, mostra essa passagem, e ele me pergunta, que teve suas mãos feridas na casa de seus supostos amigos. Quem foi que teve? Ah, foi o Nazareno que furou a mão na casa dos seus amigos. Sua alegação correta se referia ao Nazareno, tendo suas mãos pregadas na cruz como resultado, né? Como resultado de uma traição de seus amigos os judeus. É o que conta a historinha. Só que é o seguinte, pedi para ele ler, né? Pedi para ele ler o capítulo, ele lê direitinho o capítulo como ele começou, né? Do começo,
E só bastou alguns segundos para seus olhos arregalarem e começarem a enxergar a verdade do texto. E até se engasgavam, vamos estar se engasgando. O que aconteceu? Um erro muito comum entre os cristãos, pegar versos, né? Versos e isolarem do contexto. E muitas vezes um tiro no pé. Ou seja, esse texto não está falando de ninguém do Nazareno. Não está falando dele. Olha só, veja só aqui o texto. Ó. Como resultado disso aqui, hoje muitas traduções cristãs têm buscado alterar um detalhezinho aqui, um verso acolá, para os leitores não mais associarem o falso profeta do Nazareno. Veja como aqui os católicos traduzem a Bíblia de Jerusalém da edição paulina. Olha só. E se lhe disserem, que feridas são essas em teu peito? Ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Já os evangelistas, eles traduzem assim na Bíblia. Nova versão inglesa, né? Ou melhor, nova versão internacional. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá, eu fui ferido na casa de meus amigos. Olha só. Aqui tá a sua tentativa aqui mostrar que os falsos profetas faziam incisões no corpo enquanto profetizavam, traduzindo a palavra yaderá, ou seja, mãos do hebraico, como peito ou corpo. Eles desviam a analogia óbvia e apresentam aqui outro contexto. O problema é que a palavra não pode ser interpretada como peito, nem como corpo. Mas quem vai perceber isso? Hein? Quem que está na igreja vai se interessar para descobrir a verdade? O homem está falando, a igreja está falando a verdade. Todo mundo conhece a expressão. Como Tomé tem que ver para crer. Tomé, ele era um dos discípulos do Nazareno. E essa expressão veio de uma história do Novo Testamento, no livro de João. Logo depois da ressurreição do Nazareno, ele aparece para seus discípulos, mas Tomé não estava presente. É isso lá em João 20, 24 a 25. Que ele fala o seguinte, ó. Tomé é chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Nazareno apareceu. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vi as marcas dos... Olha só, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, o Nazareno apareceu para Tomé, lá em João, capítulo 20, verso 27, e disse o Nazareno a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Né? Agora eu pergunto o seguinte, se vai ser Tomé na profecia de Zacarias, vai perguntar mais uma vez, que feridas são essas nas suas mãos? Se aqui você entendeu aqui que a profecia não fala de um cara, não fala dele. Fala dos caras que simplesmente se autoflagelavam naquela época para se parecer à profecia. E a Torá só está mostrando como é que os falsos profetas agem. Entendendo? E o mais curioso disso tudo é que por mais que você diga, por mais que você mostre, as pessoas vão continuar dizendo, mas eu acredito. Não estou dizendo, não estou querendo que você deixe de acreditar nem nada, sem problema seu, não é meu. O meu intuito aqui é só te mostrar a verdade como ela é. Agora, se você prefere ficar no banco, preenchendo vaga, ou ficar sapateando, terno de sei lá do que, os lavachura da vida, aí é com você. Porque no grande dia, quando o Eterno fizer o julgamento, como diz a própria Torá, muitos prestarão de conta com o seu próprio pecado, porque ninguém morre por pecado de ninguém, o Eterno nunca permitiu que um homem morresse no lugar de outro homem, nem que o pai morresse pelo filho, nem que o filho morresse pelo pai. Entendendo? Então é o seguinte, se você abrir os seus olhos, se você entender a veracidade das coisas que acontecem de fato neste mundo, você vai entender o que está acontecendo ao seu redor. Você vai chegar às contradições do Novo Testamento. Você vai ver que ao passar do tempo, muita coisa foi ludibriada na tua mente. Muita coisa foi colocada na tua mente para que você deixasse de acreditar no Todo-Poderoso e preferisse acreditar numa historinha. Justamente. Então, como vou dizer, sobre a farsa a que fora levada pela ordem papal, São Jerônimo, ele escreveu ao pontífice romano, eu tenho aqui um trecho da carta que diz o seguinte, ó, de velha obra me obrigais a fazer obra nova.
Quereis que de alguma forma, sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das escrituras que estão dispersos por todo o mundo, e como diferem entre si, que eu distingo os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo da parte de quem deve ser por todos julgado. Julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância um mundo já envelhecido, né? Ele ponderou após tantas alterações nos textos. Aqui o Maclamitas, esse sacrilégio, que ele fala o seguinte, ó, em latim significa o seguinte, ó, Maclamitans esse sacregum, que audem aliquid veterabus libres andere mutare corrigiere. Ou seja, vão clamar que eu sou um sacrilégio, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir algumas coisas nos antigos livros, obra de São Jerônimo, de 1693. Quando o cristão lê o Novo Testamento, o grau de sua ignorância pode ser mensurado pelo valor atribuído à obra como um todo. Ou ela é de um ser superior, ou não é. E a única maneira de saber se isso se comparar com a revelação é do Sinai. Compare as coisas que aconteceram no Sinai e compare as coisas que estão aí. Foi assim que, depois de tantas arrumações e arranjos, que o Novo Testamento veio a ser esse amontado de textos contraditórios espúrios, cheio de enganação, com acréscimos, atualmente denunciados com invenções das várias versões das bilhões de Bíblias cristãs, né? Cujas edições atuais colocam entre parênteses ou em razão de tais mentiras e embustes. Eu só sei de uma coisa. Tudo que você está vendo acontecer, esse suposto eclipse que aconteceu aí, né? Que é um outro assunto que eu vou falar também, mas não é hoje. Mas tudo que você está vendo, tudo que você está passando, é simplesmente sinais, não da volta de ninguém. Ninguém vai descer do céu com grande glória, alarido, ou com cavalinho, ou com nuvem, ou seja lá com o que for. Ninguém vai descer do céu. O que está vindo aí é simplesmente a ira divina. Justamente com esses falsários, esses falsos profetas, esses povo que por tempos atrás, até hoje, tem levado a palavra do Eterno, a Torá, entendeu? A banho-maria. Jogada para trás. O que você vê nessas igrejas? Só Jesus salva, só Ele cura, só Ele liberta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê vai para o inferno. Mas você dá uma olhada lá no Monte Sinai, nas coisas que aconteceram no Sinai até então, você vai entender que nada disso foi vontade divina. Não foi vontade divina que você se batizasse, isso foi pressão psicológica. Porque se você não aceitasse, nós sempre para o inferno, por causa do texto que a igreja romana botou. E as filhas das igrejas romanas, as filhas da mãe, levaram a você a crer no que está tendo crendo hoje. Então, quem crer vai batizar será salvo, quem não crer vai para o inferno. Eu te pergunto, de Adão até Malaquias, então está todo mundo perdido, meu filho. Está entendendo? Porque é triste a situação do que ocorre com a humanidade. Então, se você está vendo as igrejas lotarem, vão lotar. Não estou dizendo que não vão lotar, não. Vão lotar. Mas o que acontece? Para a sua própria derrota, para a sua própria eliminação, porque quando chegar aquele grande dia, como é que vai acontecer? O que você vai explicar? O que você vai dizer quando você ouvir a voz do Eterno? Dizer que Ele é único e que sua lei está lá em vigor. Suas igrejas podem até estar cheias de gente, mas é só de gente, porque da palavra da verdade elas estão vazias. Dentro, muitas pessoas sedentas da verdade. Quando a pessoa começa a ver um vídeo igual o meu, igual de muitos que estão fazendo da mesma forma que eu, começam a entender que foram enganados desde berço. Eu espero que o Eterno abra os seus olhos, né? E para aqueles que vai comemorar o Pêssego agora do dia 22 para o dia 23, desejo um ótimo Pêssego, que o Eterno te abençoe e vamos, força, estamos juntos com Israel até o fim, para sempre. Que o Eterno te abençoe e abençoe Israel e possa nadar a sua mente, seu coração, sua alma, a verdade absoluta. Shalom, que a paz do Eterno seja contigo.